A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui ao Congregador. É uma alegria imensa ter a sua companhia para a gente abrir a palavra de Deus e ver o que o Espírito Santo quer falar aos nossos corações hoje. Olha, hoje a gente vai mergulhar em Deuteronômio capítulo 25. E eu sei, às vezes quando a gente ouve leis de Deuteronômio, parece algo tão antigo, né? Tão distante da nossa vida. Mas eu quero te fazer um convite. Olhe de perto comigo, porque escondido nessas linhas a gente vai encontrar uma revelação fascinante sobre quem é o nosso Deus. Um Deus que se importa e muito com a justiça, com a ordem e com a dignidade em cada detalhe do nosso dia a dia. E para a gente organizar o nosso estudo, nós vamos caminhar por 4 áreas que esse capítulo ilumina, tá bom? Primeiro, a gente vai falar sobre a justiça nas nossas cortes. Depois, vamos ver a honra na família e no trabalho. Em seguida, a integridade nos nossos negócios. E, por fim, um tema bem forte, a memória da justiça divina. Vamos juntos? Então, vamos lá, começando pela justiça pública. E sabe o que eu acho interessante? Deus começa por aí, na praça pública, no lugar onde as decisões da comunidade são tomadas. Isso já nos mostra algo muito importante. Para ele, uma sociedade saudável começa com uma base sólida de justiça e com regras claras para todo mundo. E olha só a clareza desse primeiro versículo. É direto ao ponto. Não tem espaço para talvez, para quem sabe. O papel da justiça, segundo o coração de Deus, é simples e ao mesmo tempo profundo. Separar o certo do errado, absolver quem é inocente e condenar quem é culpado. Esse é o pilar, a fundação de uma sociedade que quer andar em retidão. Mas aí vem um detalhe que revela a misericórdia de Deus em plena ação. Mesmo na hora da punição, ele coloca um limite, 40 sotes, no máximo. Por que isso? Pensa bem. É para que o castigo não virasse crueldade, para que não virasse tortura. Era um jeito de preservar a dignidade da pessoa que, mesmo tendo errado, ainda carrega a imagem e semelhança de Deus. Que coisa linda! Justiça e misericórdia andando juntas. Agora, saindo da praça pública, a lei de Deus entra na nossa casa e no nosso trabalho. E aqui a gente vê que a preocupação dele com o que é justo não fica só lá nos tribunais, não. Ela se estende para os detalhes mais simples, mais íntimos da nossa vida. Olhem para esse versículo. Parece tão simples, né? Não amordace o boi. Mas a profundidade disso é tremenda. Deus está ensinando um princípio de justiça e compaixão. Pensa comigo. Se ele se preocupa que um animal que está ali trabalhando tem o direito de comer do fruto do seu esforço, imagine o quanto ele se importa com a dignidade e o sustento do trabalhador. Não é à toa que o apóstolo Paulo vai usar exatamente esse versículo para defender o sustento de quem prega o evangelho. É um princípio eterno. E de repente, no mesmo fôlego, a lei salta do cuidado com o boi para a preservação de uma linhagem familiar inteira. Isso mostra o tamanho do cuidado de Deus. A chamada lei do levirato não era só uma regra social, era um ato de redenção, uma forma de garantir que o nome, a história e a herança de uma família não se perdessem no tempo. E a consequência para quem se recusava a cumprir esse dever era a vergonha pública. A pessoa ficava conhecida como da família do descalçado. Era um estigma, uma marca negativa. Isso nos mostra o quanto Deus leva a sério o nosso compromisso e a nossa responsabilidade com a família. Honrar a família é honrar a Deus. Certo, já falamos do tribunal, da família, e agora a palavra nos leva para o mercado, para os nossos negócios. E a lição aqui é poderosa. A nossa adoração, a nossa fé, não é para ficar só dentro das 4 paredes da igreja. A verdadeira santidade tem que aparecer na feira, no escritório, em cada negócio que a gente fecha. A palavra de Deus aqui nos apresenta uma escolha sem meio termo. De um lado, a desonestidade, os pesos falsos, o famoso jeitinho brasileiro. E a Bíblia usa uma palavra forte. Deus detesta quem faz isso. Do outro lado, a integridade, pesos e medidas justas. E olha a promessa que vem junto: bênção e vida longa. A forma como a gente conduz nossos negócios, irmãos, é um reflexo direto do nosso temor a Deus. Então, o ponto central é este. Ser desonesto no comércio não é só uma má prática de negócios. É uma questão espiritual. Enganar o próximo é uma abominação, uma ofensa direta contra o caráter santo e justo do nosso Deus. Nossa vida financeira e profissional é um campo de testemunho.
Bom, chegamos agora na parte final, e talvez a mais desafiadora de todo o capítulo. Aqui o tom muda. E a gente é confrontado com a justiça de Deus numa escala muito maior, numa escala histórica, lidando com uma ferida profunda na memória de Israel. E a pergunta que com certeza surge no coração é: como a gente pode entender uma ordem divina que parece tão dura? A ordem para apagar a memória do povo de Amaleque. Para a gente conseguir encontrar uma resposta, a gente precisa voltar um pouco na história e entender a raiz de tudo isso. O pecado de Amaleque não foi uma batalha comum, de guerra. Foi um ato de extrema covardia e maldade. Eles não foram enfrentar o exército de Israel de frente. Não, eles atacaram por trás. Miraram nos mais fracos, os idosos, as crianças, os que estavam exaustos e ficavam para trás na caminhada. E a Escritura faz questão de frisar: eles fizeram isso sem temor de Deus. Foi um ataque direto contra os pequeninos de Deus. Por causa disso, essa ordem tão severa não é um ato de vingança humana, mas sim o decreto da justiça divina contra um mal que se opôs de forma tão cruel ao povo de Deus. É um lembrete solene de que, embora Deus seja muito paciente, o juízo contra a injustiça que não se arrepende é inevitável. Ele não esquece o clamor dos seus. Então, ao olharmos para todo o capítulo 25, o que a gente vê? Vemos o retrato de um Deus que é consistente. Um Deus de justiça nos tribunais, de honra na família, de integridade nos negócios e, sim, de juízo final contra o mal. Ele é santo e ele nos chama para refletir o caráter dele em cada área da nossa vida. E assim, a palavra de hoje nos joga de volta para uma reflexão profunda e pessoal, olhando para a nossa vida, nossos relacionamentos, nosso trabalho. Onde é que Deus está nos chamando hoje para viver com mais justiça e mais integridade? Que o Espírito Santo possa nos sondar, nos mostrar e nos guiar a honrar seu santo nome em tudo que a gente fizer. Amém.